Fala pessoal, eu sou o professor de processo penal do QB, Gabriel Borges. Fala pessoal, meu nome é Ana Flávia Leite e eu sou professora de Direito Penal do QB. Hoje nós estamos aqui com uma temática com uma proposta um pouquinho diferente, que é ajudar vocês fazendo uma retrospectiva do direito penal e do processo penal do ano de 2022, abordando todas as alterações legislativas que nós tivemos na lei de drogas, no Código de Processo Penal, no próprio Código Penal. Então, apontando para vocês a alteração legislativa e fazendo alguns comentários para mostrar como é que daqui a pouco isso aqui pode cair em algum concurso público. Então vamos lá? Vamos à nossa retrospectiva das ciências penais? Então vamos! Bom, então a primeira alteração legislativa que nós tivemos no ano de 2022, não a primeira, mas a primeira que nós vamos abordar aqui na nossa retrospectiva, é em relação ao Código de Processo Penal. Se vocês forem olhar o CPP, ele praticamente não foi alterado no ano de 2022. Então, isso é bom para quem está estudando para concurso, porque nós tivemos lá em 2019, em 2020, muitas mudanças, né? E em 2022 nós tivemos uma estabilidade. Porém, nós tivemos uma pequena alteração lá no final do código, que daqui a pouco pode passar despercebido e aí ser cobrado em prova e vocês errar uma questão por bobagem. Então, vamos lá para o código, fazer uma leitura desse dispositivo e fazer um breve comentário, né, do que se trata. Então, o artigo 798-A do Código de Processo Penal, ele passou a fazer a seguinte previsão: suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos. E aí vem as exceções. A regra é suspensão dos prazos do processo penal entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, mas não vai ser suspenso quando 1. Envolver réu preso nos processos vinculados a essas prisões. 2. Nos procedimentos regidos pela Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né? Então, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. E 3. Nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente. E aí o parágrafo único desse artigo 798-A, ele vem e diz o seguinte: durante o período a que se refere o caput desse artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 13 do caput, que são essas situações que eu citei. Réu preso, procedimento da Lei Maria da Penha, e alguma medida considerada urgente, seja ela da Lei Maria da Penha ou uma outra medida urgente que não esteja previsto lá, nesses casos, então, pode ser realizado a audiência. Bom, o que nós conseguimos interpretar desse dispositivo, né, Ana? Nós sempre tivemos o recesso forense, né, em que o judiciário ele para por determinado período as suas audiências, os seus processos, as suas pautas de julgamento. É importante sempre referir que a atividade jurisdicional ela é ininterrupta. Nós sempre vamos ter um plantão jurisdicional que vai analisar situações de urgência, por exemplo, um auto de prisão em flagrante. Mas, como um todo, o Poder Judiciário ele tem esse recesso. E agora nós temos de forma legitimada no Código de Processo Penal, então no artigo 798-A, esse recesso forense processual. Então, vai parar o Poder Judiciário com as exceções trazidas, isso é importante, é aí que eu vejo uma possibilidade de cobrança em prova. Então, sempre vai parar? Não. Se for o caso de um réu preso daquele processo, vai ter audiência, vai ter procedimento. Se for alguma situação envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, vai seguir o procedimento. Então, cuidem com as exceções, geralmente em prova é o que cai. Bom, o que eu vejo, né, dessa alteração, eu acho que pode ser objeto de prova, é trocar os prazos, né? A suspensão, ela fala de prazos, mas os prazos aqui são prazos processuais. Então, prazos penais não são suspensos. Então, esse primeiro ponto que eu acho que pode ser objeto de prova. E o segundo ponto, né, que é relativo às audiências de custódia, tá? Audiência de custódia são audiências realizadas para fins de verificação, né, de como se deu o procedimento de captura e prisão em flagrante ou outras prisões, tá? Então, temos aqui o objeto, né, ou melhor, a temática do réu preso, tá? Envolvendo as audiências de custódia. Ou seja, as audiências de custódia não estão suspensas, tá? Como a audiência de custódia é um tema bastante recorrente, né, em provas de
concurso, eu acho que esse é um ponto que se tem que chamar a atenção, né? Que vale a anotação, vale a observação de vocês ali no vademecum de vocês ou no lugar que vocês estudam lei seca, tá? Então são suspensões, né? A suspensão ela se dá de prazos processuais e as audiências de custódia estão dentro das exceções permitidas, né? Sem justificativa, tá? Então, é permitido sem justificativa, não precisa de se fundamentar, não precisa do juiz competente fundamentar a realização de audiência de custódia, tá? Ela já está dentro das audiências, das exceções previstas, né, na lei. Agora nós vamos analisar uma alteração bem importante que nós tivemos na nossa Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que eu vejo aqui uma chance muito grande disso aqui ser cobrado em concurso já para o ano que vem. Vamos lá para o dispositivo. Então, o artigo 60 da Lei de Drogas, ele define que o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar no curso do inquérito ou da ação penal a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveitos dos crimes previstos nessa lei, procedendo-se na forma do artigo 125 e seguintes do Decreto-Lei 3689 de 41, Código de Processo Penal, e nós vamos lá para o parágrafo 5 e parágrafo 6 desse mesmo artigo, e nós vamos ter a alteração legislativa promovida pela Lei 14.322 de 2022, que vai dizer o seguinte, no parágrafo 5º, decretada quaisquer das medidas previstas no caput desse artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 dias, apresente provas ou requeira a produção delas acerca da origem lícita do bem ou do valor objeto da decisão, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de drogas ilícitas. O parágrafo 6º diz: provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto no artigo 61 e 62 desta lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. E aí o artigo 61 vem e diz o seguinte: a apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática habitual ou não dos crimes da Lei de Drogas, será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. Então, bastante coisa para interpretar aqui dessa alteração legislativa, né, Ana? Bom, bastante coisa então para começar, né? Para comentar, né, Gabriel? Bom, então, primeiramente, a diferença de produto e proveito. O produto ele vai decorrer ali diretamente da infração. E o proveito é aquele lucro indireto da ação delituosa. Tá? Bom, o que eu vejo de importante, tá, dentro desse dispositivo que eu acho que pode ser objeto de prova. Primeiro é que essas medidas assecuratórias, elas podem incidir tanto na fase pré-processual, na fase de inquérito, quanto na fase processual na ação penal. Tá? O prazo de 5 dias. Várias bancas amam a cobrança de prazo, né? E é um prazo novo, então é um prazo que tem bastante chance de cair em prova. Então é 5 dias para ele comprovar a origem lícita. Bom, o dispositivo fala que o juiz facultará ao acusado comprovar essa origem lícita, tá? Do produto ou do proveito. O que vocês precisam entender, tá? E prestar atenção. Essa faculdade é para o acusado comprovar a origem, tá? Não é para o juiz dar esse prazo ao acusado, tá? Esse prazo, ele é existente, ele tem que ser concedido, é um direito subjetivo do acusado a comprovação da origem lícita desse bem, desse produto ou proveito, tá? O que é faculdade é ele fazer provas da origem lícita do produto ou do proveito. Tá? Então esse é um ponto que eu acho interessante. Bom, exceto os veículos utilizados para o tráfico. Por quê? Ainda que esse veículo tenha origem lícita, ainda que as pessoas, né, aqueles que exercem a atividade de traficância, ele não precisa ser exclusivamente traficante. Então ele pode exercer a traficância e também ter um emprego
né, regular, um emprego formal ilícito. Então, ainda que o pagamento das prestações desse veículo, por exemplo, seja feita por intermédio de um trabalho legítimo, né, regular, legal, se esse veículo, ainda que de origem lícita, tenha sido utilizado como, né, meio para transporte, né, de drogas, né, então como instrumento do tráfico, ele não é produto e proveito, ele é instrumento da atividade delituosa. Então, por isso, né, interpretando esse dispositivo, por isso o legislador fez questão de deixar já claro essa exceção, não precisava, tá? Porque o instrumento do crime não é produto e proveito, mas deixar claro para evitar, né, interpretações, né, que visem afastar as medidas assecuratórias dos veículos utilizados para o tráfico, que é um meio bastante recorrente dentro, né, do tráfico. O que eu vi de pontos que eu acho que são relevantes e tem grande chance de cair em prova são isso. Você viu mais alguma coisa, Gabriel? Eu principalmente faço o alerta para quem está estudando para a Polícia Rodoviária Federal. Nós sempre temos que aliar o cargo e olhar o edital e pensar como que a banca pode imaginar aquela função na prática. O legislador ele endureceu aqui a devolução de um determinado bem quando apreendido na vinculação com o tráfico de drogas, especificamente veículo automotor. Então aquele veículo que foi apreendido no transporte de drogas, está muito claro que o legislador ele não quer que esse bem seja restituído. E isso, a atividade da Polícia Rodoviária Federal faz todo dia, apreensão de drogas em rodovias. Então, quem está estudando para PRF, presta atenção, tem que estar com esse dispositivo aqui muito claro, porque a chance de ser cobrada na próxima prova, ela vai ser muito grande. Bom, vamos analisar agora as alterações da Lei de Abuso de Autoridade. Ela já é uma lei nova, e ela sofreu uma alteração legislativa bem recente, que também, né, tem tudo para ser cobrado em concurso já no ano que vem. Está lá no artigo 15A da nova Lei de Abuso de Autoridade, que é o crime de violência institucional. Diz o caput do artigo que submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade o quê? Inciso 1, situação de violência ou, inciso 2, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e o parágrafo 1º determina que se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Por fim, o parágrafo 2º do artigo 15A determina que se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, a pena vai ser aplicada em dobro. Tem tudo, né, Ana, para esse novo tipo penal ser cobrado aí nos próximos concursos. Escreveu com o pé, né, o legislador. Vamos começar a destrinchar esse artigo 15A, né? Vamos começar pelo núcleo. E aí a gente vai, né, destrinchando. Bom, é um crime, a meu ver, né, um crime de perigo, tá? Mas com um duplo elemento subjetivo especial. Um, que é o elemento subjetivo especial que norteia toda a lei de abuso de autoridade, que está lá na parte geral da lei, e o outro agora é que tem que submeter, né, essa vítima a desnecessário, invasivo ou repetitivo, a repetitiva violência institucional, e tem que levar ela a ser exposta a uma situação de revitimização, né, ou uma situação que a leve a constrangimento. Além disso, o objeto material, que é a vítima de violência, a vítima de infração penal e a testemunha de crimes violentos. Então, prestem atenção que a vítima, ela pode ser até de uma contravenção penal, porque a infração penal envolve tanto crime, né, quanto a contravenção. Mas a testemunha é só de crime e crime violento. O que é crime violento? Que envolve violência ou grave ameaça, ou, né, uma lesão
Um roubo. Um estupro, um homicídio tentado, complexo. E ainda é um crime de menor potencial ofensivo. Então vamos ler de novo esse dispositivo, Gabriel. O que é o núcleo, né? Submeter, deixa eu dar uma olhada aqui. Submeter, né, a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos. Submeter a quê? A procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Qualidades que se referem ao núcleo, mas que não se encontra uma definição tão clara, né? Então, é uma redação que repete, né, essa submissão de violência institucional para abranger quase que todos os atos. Até dá para fazer uma crítica quanto ao princípio da taxatividade da lei penal. Exatamente. Né? Tem que observar como é que a jurisprudência vai se posicionar acerca desse tipo penal no futuro. Bom, e além de submeter ela a esses, né, procedimentos, essa ação do agente tem que levar a vítima ou a testemunha a reviver sem a estrita necessidade, tá? O que é isso, né? Se for necessário reinquirir a vítima, né, ou a testemunha, se tiver justificativa, precisa ser por escrito, né? Então é um tipo bastante aberto, né, bastante vago. Então, além disso, a submeter a esse procedimento tem que levar a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Então, é um crime de perigo, é um crime de perigo abstrato, né? Porque esse perigo ele é potencial, mas se por potencial que a prova da existência desse perigo é uma prova diabólica, né? Uma prova impossível de ser feita. Então é um tipo bastante aberto, bastante vago. Eu acho que vai ter bastante crítica a respeito a esse tipo de violência institucional. O que você acha, Gabriel? E eu acredito que fica importante aqui ter uma atenção quanto aos parágrafos. Por quê? Porque se relaciona direto com a figura daquele agente público que, por exemplo, está fazendo a inquirição desnecessária, repetitiva. No parágrafo 1º, o legislador diz que se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos. Vamos pegar um exemplo. Está lá durante um interrogatório, uma inquirição de uma testemunha e tem um advogado que porventura está acompanhando aquele ato e intimida. Se o agente público permitir que isso aconteça, nós vamos ter uma responsabilização com essa pena majorada. E já no parágrafo 2º, ela vem e diz que se o agente público intimidar a vítima, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Então, o legislador aplica direto, né, uma pena maior se for o próprio agente que aplicar em relação à vítima a indevida revitimização. É um tipo importante, não se discute a importância, né, preservar a vítima, preservar a testemunha de crimes violentos, mas talvez faltou um pouquinho de técnica aqui para a redação do dispositivo e isso prejudica muito quem está estudando para concurso. Né? Então, tem que ter atenção nesse dispositivo para não errar daqui a pouco uma questão fácil. Sim. Outra questão, Gabriel, essa majorante relativa ao terceiro, né, que é permitido a participação nessa violência institucional por parte do agente. Lembrando que a lei de abuso de autoridade é uma lei que visa, né, a punição dos agentes públicos. Então, para que aquela pessoa seja sujeito ativo de crimes de abuso de autoridade, é necessário uma qualidade especial desse sujeito ativo. Então, é uma lei que tem crimes próprios, tá? Ligados aos agentes públicos. Então, esse terceiro que participa dessa violência institucional, ele somente será responsabilizado por crime de abuso de autoridade caso exista um agente público inicialmente ligado à conduta.
Então, não basta, né, para a punição dele que ele exerça a violência institucional. É necessário a comprovação do agente público permitindo, né, essa conduta dele naquele ambiente institucional. Então tá, pessoal, muita atenção, tá? É um tipo penal só que foi alterado na lei, mas eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser cobrado em prova. Bom, então é isso, pessoal. Bastante importante, muitas leis, foquem no estudo e nos vemos na próxima edição.